Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional de Produção Vegetal Online. Meu nome é Camila Cristina de Credo Assis, sou pesquisadora do Instituto de Tecnologia da Flextronics, e hoje eu vou conversar com vocês sobre como que a gente vai cultivar no futuro, a partir aí da aplicação da inteligência artificial na agricultura. Como eu disse, eu sou pesquisadora do Instituto de Tecnologia da Flextronics. Sou engenheira agrônoma de formação, tenho mestrado na área de agronomia, doutorado também na área de engenharia de sistemas agrícolas e trabalho principalmente utilizando aí tecnologias da informação para otimizar o manejo agrícola, para aumentar aí a rentabilidade do produtor rural. E quem é o FIT, onde eu trabalho? O FIT é um instituto sem fins lucrativos, fundado em 2003 pelaquela lei da informática, né, que incentivou aí as grandes empresas a criarem institutos sem fins lucrativos para fazer produção nacional de tecnologia. Então o FIT foi criado aí a partir em 2003 e a gente se desenvolveu muito de lá para cá, tá? Atualmente somos 550 colaboradores, dividido em 3 unidades, uma em Sorocaba, uma em Jaguariúna e uma em Manaus. Nos últimos 5 anos, a gente investiu mais de R$ 400 milhões em pesquisa e desenvolvimento. Atuamos em mais de 60 projetos aí, em diferentes segmentos, para clientes globais. E o que que a gente faz especificamente? A gente cria soluções tecnológicas inovadoras em diferentes frentes, criando produtos, soluções, desde o protótipo, da concepção, até a comercialização final desses produtos, tá? Quais são as nossas áreas de interesse atualmente? Nós trabalhamos com as TICs, né, com a tecnologia da informação e comunicação, trabalhamos na área de energia, principalmente produção de energia renovável, utilização otimizada de energia, energia solar. Trabalhamos com mobilidade urbana, soluções aí para melhora da mobilidade. Trabalhamos aí na área da saúde e na área do agronegócio, especificamente a área que eu atuo. Quero convidá-los a conhecer as nossas redes, o nosso LinkedIn, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso website, ou nossa página no YouTube, onde a gente difunde muito conhecimento. Publicamos artigos, publicamos podcasts, publicamos entrevistas, sabatinas, e onde a gente também oferece cursos gratuitos para a comunidade. Nessas áreas que eu disse para vocês, nas TICs, no agro, na saúde, na mobilidade e na energia. Então vocês podem conhecer aqui ou pelo QR Code ou pelo nosso site. Nos seguir, assistir, consumir esse conteúdo que ele é produzido com muito carinho para vocês aí, para difundir tecnologia, para aumentar a capacitação brasileira e de fato nos tornarmos aí potência no segmento de tecnológico. Eu vim conversar com vocês hoje sobre como aplicar a inteligência artificial na agricultura. E saber aí, informar para vocês, contar para vocês como a gente vai cultivar no futuro aqui no Brasil. Teve um boom recentemente sobre inteligência artificial, né? A gente vê em todo lugar inteligência artificial, mas a inteligência artificial não é uma ciência nova. A inteligência artificial começou lá na década de 60 e ela foi basicamente descartada naquele momento. E aí ela voltou com tudo agora aí, eh, nos últimos anos. Mas por que que a inteligência artificial voltou com tudo? Porque a gente passou aí a utilizar a internet e a obter muitos dados, porque a gente usa a internet o tempo todo. E aí com esses dados, a inteligência artificial voltou a ganhar bastante força. E às vezes pode parecer meio inusitado à primeira vista, a combinação de inteligência artificial e agricultura, mas elas estão cada vez mais interligadas. E aí eu pergunto para vocês: vocês conhecem a tecnologia de inteligência artificial corriqueiramente? Ah, eu uso o chat GPT. Ah, eu uso o do Google. Eu uso a Siri, eu uso o Google Assistente. De fato, quem trabalha assim ainda não conhece o potencial da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ciência, né, disruptiva, flexível e multidisciplinar.
que desenvolve sistemas que vão armazenar, analisar e aprender com dados. Então, se ela aprende, ela consegue executar tarefas que normalmente existem e necessitam de inteligência humana. Qual que é o único animal que tem inteligência? O ser humano. Então a gente consegue aprender com as coisas que a gente vê, com as que a gente ouve, e a inteligência artificial também. Então toda vez que ela aprende mais, ela vai executar melhor uma tarefa. Nesse caso da inteligência artificial, ela vai poder ser treinada para identificar padrões, tomar decisão, realizar previsão e oferecendo aí muita precisão e rapidez, muito mais do que nós. Nós precisamos estudar para aprender uma coisa. A inteligência artificial aprende automaticamente. E aí ela pode atuar ou de forma colaborativa conosco, ou substituindo o humano em muitas atividades. Na agricultura, na aplicação da agricultura, essas habilidades da inteligência artificial têm muito potencial em aumentar o quê? O controle operacional. Saber controlar todas as atividades que estão ocorrendo na lavoura. Aumentar muito a eficiência. Porque a agricultura é uma ciência muito, muito mutável. 2 mais 2 é sempre 4 na matemática. Mas plantio, adubo, nem sempre é colheita. Então, ela aumenta o quê? O nosso controle sobre todas essas variáveis que influenciam na agricultura. E aí, se a gente tem controle de todas essas variáveis que estão influenciando na agricultura, a gente consegue reduzir custo. E se a gente reduz custo, a gente aumenta a rentabilidade da atividade agrícola, que é muito importante, porque a atividade agrícola tem que ser uma atividade rentável, porque ela é uma atividade de risco, assim como aqueles caras que trabalham na bolsa de valores. Eles investem o dinheiro sem saber se eles vão colher resultados. E o agricultor também. O agricultor vai lá, investe o dinheiro dele e ele não sabe se ele vai colher. Ele pode comprar o melhor adubo, a melhor semente, ter um bom solo. Se não chover, ele não vai colher. Então é uma atividade de risco. E atividades de risco têm que ser lucrativas. E, onde aplicar a inteligência artificial na atividade agrícola? Em muitas áreas, tá bom? Uma infinidade de áreas. Vou começar pela minha zona de conforto, monitoramento climático. Nós podemos pensar a nível de Brasil aqui, né? No que aconteceu no Rio Grande do Sul no começo do ano. Nós estamos vendo como esses desafios climáticos sem, sem precedentes estão ameaçando os ecossistemas, as economias, comunidades e a atividade agrícola. E entre a possibilidade do uso de inteligência artificial, está aí. A gente pode fazer monitoramento do clima, prever evento adverso, analisar histórico de dado e tomar decisões muito mais assertivas sobre o momento de plantar, o momento de irrigar, o momento de colher e qual cultura introduzir em cada região. Hum. Também vamos poder aí fazer um uso melhor dos recursos naturais. Então, a inteligência artificial ela pode trabalhar aí no manejo, no mapeamento e no monitoramento desses recursos, pensando em água, solo, biodiversidade, e promover práticas muito mais conservacionistas e muito mais sustentáveis para esses recursos. Atualmente, a agricultura é responsável por 60% do consumo de água no mundo. 60% é muita água. Então, se a gente fazer um manejo mais sustentável desses recursos, a gente garante que esse recurso não vai faltar. Então, a partir da inteligência artificial e algumas outras tecnologias, a gente pode identificar os problemas ambientais de forma antecipada, auxiliando aí na tomada de decisão e garantindo aí um uso muito mais eficiente desses recursos. Outra aí, o papel importante da inteligência artificial é na fitossanidade dessas lavouras, através de recursos como drones, iscas IoT, a análise de imagem, a gente vai poder fazer uma
uma detecção muito melhor de pragas e doenças, e fazer um monitoramento em tempo real dessas populações de insetos, parasitas, de inóculos. E aí, se a gente tem essas informações, a gente consegue antecipar o surto. E se a gente antecipa o surto, a gente tem que aplicar muito menos insumo, muito menos inseticida, herbicida, fungicida. A gente diminui os custos, porque esses produtos fitossanitários são muito caros, e aumenta muito a eficiência dessas operações. Ao invés de passar o maquinário aplicando inseticida em área total, eu identifico os locais onde tem inseto e aplico só nesses locais. Se eu vou aplicar num local muito menor, ao invés de usar um trator, eu posso usar um drone. E aí eu evito de passar o maquinário lá de novo, eu evito compactação e todos os gastos e custos relacionados a uma aplicação agrícola. A inteligência artificial, então, também vai trabalhar no uso racional de insumos. Porque se eu não tenho que aplicar o mesmo tanto de produto fitossanitário, eu diminuo os custos com esse produto, eu diminuo os custos com o maquinário, eu também, sabendo necessariamente a necessidade de cada área, eu diminuo os custos com fertilizante, diminuo o desperdício. Muito desses produtos químicos são derivados de petróleo, então são insustentáveis a longo prazo. Muitos desses produtos são muito caros, são importados, a gente compra em dólar, e aí o produtor que não faz exportação, ele vende em real. A inteligência artificial, inclusive, pode avaliar a necessidade exata de cada insumo em cada área, considerando a variação no solo, tipo de cultura e as condições climáticas. Isso permite que o produtor faça uma aplicação personalizada, assegurando aí que cada parte da sua fazenda receba necessariamente a quantidade que precisa. Isso permite que a gente faça um manejo otimizado da cultura. E aí a gente pode fazer uma recomendação personalizada. Ao invés de avaliar uma lavoura como um todo, a gente consegue avaliar ela por indivíduo, por glebas menores, por áreas menores, e saber como cada área aí está se comportando. Então a gente pode fazer aí a integração de vários dados multidimensionais. Utilizar sensores de solos, imagem de satélite, previsões, dados históricos. E essa integração aí vai fornecer uma visão completa do ecossistema agrícola, ajudando a gente a identificar padrões, tendências que vão influenciar diretamente no manejo das culturas. Através desse manejo otimizado, a gente vai conseguir detectar problemas muito mais precocemente. Ao detectar alguma mudança sutil, estresse hídrico, deficiência nutricional, a infestação de pragas. Essa inteligência artificial pode alertar o agricultor para fazer ação preventiva, ação remediadora. Isso aí faz com que o produtor tome essas medidas corretivas antes dos problemas afetar aí significativamente a produção. A inteligência artificial também pode ser aplicada na mecanização agrícola, melhorando aí a precisão e eficiência de como esse maquinário anda na fazenda, com sistemas de orientação, GPS, automação, vai praticamente não necessitar mais do operador, reduz desperdício, viagem desnecessária e aumenta muito a produtividade. Ela também vai poder fazer inteligência artificial, pode prever falha, fazer manutenção preditiva desse maquinário, evitando que ele estrague, que ele fique inativo. E isso custa muito. Maquinário que está guardado no barracão, ele custa dinheiro. Maquinário que está quebrado no barracão custa dinheiro. Então o maquinário tem que estar o quê? No campo, trabalhando junto com o produtor. Então a inteligência artificial também vai otimizar o uso desses recursos. Uma das frentes aí mais importantes da utilização da inteligência artificial é no melhoramento genético. Existia aquele melhoramento genético, né, que era feito ao acaso. Hoje a gente trabalha com melhoramento genético já de ponta. Só que normalmente a gente precisa de muito tempo.
para criar um cultivar novo, independente da cultura. Soja, milho, trigo, centeio, cevada, café, muito tempo para gerar uma cultivar nova. A gente tem que ficar fazendo teste de progênese, e a inteligência artificial pode otimizar isso. Ela pode identificar padrões entre os genes e as características desejadas, como resistência, doença, produtividade, resistência, tolerância a déficit hídrico. E isso facilita com que a gente selecione precisamente as variedades e faça as combinações certas, os cruzamentos certos, desenvolvendo aí com muito mais rapidez as novas cultivares. Fazendo a otimização tanto dos cruzamentos, tanto a seleção dos marcadores. Isso faz com que a gente gaste um terço do tempo, metade do tempo, para gerar uma nova cultivar. Isso é muito importante para a manutenção da agricultura. Nós sabemos que as cultivares que são caboclas, hoje elas praticamente não produzem. Se a gente não tiver bons híbridos, que supram algumas necessidades que a minha região não tem, eu não vou conseguir produzir. O A inteligência artificial também vai poder ser equipada, ser embarcada em robôs, por exemplo. E através de robôs pode fazer a automação de tarefas. Que tarefas? Tarefas repetitivas do campo, como capinar, fazer o plantio, fazer a colheita. Normalmente os trabalhadores rurais que trabalham nessas atividades, eles têm muito problema de saúde. Eles trabalham ao extremo, ganham muito pouco. E tarefas super repetitivas. Na indústria, isso aconteceu, né? Os maquinários automatizados substituíram essa mão de obra, que ficava lá apertando um parafuso o dia todo. E isso tem que acontecer no campo também. Então, ao invés de capinar uma área grande, de fazer a colheita de uma área grande, a gente quer utilizar robôs e maquinários adaptados que têm inteligência artificial, para que façam isso de maneira precisa. Para colher soja, hoje a gente já tem maquinário que colhe, não precisa de inteligência artificial, precisa só do operador ou do piloto automático do trator. Mas e para colher uva? E para colher maçã? E para colher aqueles frutos que precisam de cuidado? Ainda é o ser humano que tem colhido. E aí a gente quer que robôs e outros equipamentos que a gente tem projetado faça isso, ao invés do ser humano praticar essa atividade tão desgastante. E aí a gente diminui a necessidade de mão de obra no campo, mas aumenta a mão de obra aí qualificada para trabalhar junto a esses robôs, tanto operando, tanto fazendo manutenção, tanto trabalhando aí de forma colaborativa com ele. Mas, eu falei várias coisas boas, né, sobre a inteligência artificial, sobre a aplicação dela, sobre como ela pode ser utilizada no para otimizar insumo, para otimizar, gasto, para otimizar o uso de recurso natural. A gente pode fazer um monitoramento climático. Se ela é tão perfeita, por que que ela não está sendo aplicada em todas as propriedades agrícolas? Pra vocês terem noção, dados de 2024. No Brasil, cerca de 20% das propriedades agrícolas utiliza alguma das tecnologias da informação na sua lavoura. 20%. Nos Estados Unidos, esse número chega a 60%. Então, a cada 10 produtores, nos Estados Unidos, 6 já utilizam essa tecnologia. No Brasil, 2. É muito pouco. É muito pouco. Isso tinha que ser muito mais. Mas por que que essa tecnologia não está sendo aplicada aí em todas as áreas rurais? Porque existem desafios. Que desafios são esses? Bom, na adoção de tecnologias digitais, implementação de soluções, o setor precisa passar por algumas transformações para que ele aproveite todos os benefícios e minimize risco. Risco, Camila? Que risco? Dependência tecnológica. Eh, Nós vemos hoje que nós estamos um pouco reféns, dos grandes conglomerados em relação aí a sementes, inseticida.
fungicida. Então a gente tem que comprar essa tecnologia. E isso também pode acontecer com a tecnologia da informação. A gente ficar vulnerável e depender de comprar essa tecnologia. E aí a gente tem que comprar essa tecnologia, a gente fica refém dela. Se só produzir a partir dela, a gente fica refém a mais uma coisa, aí é os grandes mercados. Bom, risco de falha. A internet da casa de vocês nunca caiu? Cai, né? Então, quando a gente depende muito de sistemas digitais, a gente pode correr risco de alguma falha, interrupções, e isso pode comprometer a produtividade. Se eu tenho um sistema, eu opero só por esse sistema, esse sistema cai, eu fico refém, eu não sei o que fazer. Segurança cibernética. Alguém já estava mexendo aí no computador e ouviu? Uma ameaça foi detectada. Quanto mais a gente está conectado, mas a gente tá vulnerável a ataque de hackers, ataque de cibernéticos aí. Então a gente tem que ter sistemas que tenha segurança, tenha infraestrutura, para que a gente fique protegido. Porque o produtor que tem uma técnica exclusiva de plantio, ele não quer que o seu vizinho ou que outro produtor tenha acesso a esses dados, ao que ele está fazendo, ao seu manejo. Isso é muito comum, por exemplo, na floricultura. Então, cada produtor de flor tem o seu manejo para produzir sua flor. E um produtor não conversa com o outro produtor. Então, quem trabalha com os dados de diferentes produtores tem que tomar muito cuidado de não passar informação de um produtor para outro. E isso também vale para os dados. Se eu tiver num sistema todo automatizado, eu tenho que garantir que ninguém vai conseguir acessar esses dados de determinado produtor. E obsolescência tecnológica. O que é obsolescência tecnológica, Camila? Bom, se você compra um celular hoje, esse ano, 2024, comprei ele. No ano que vem, ele já tá ruim. Eu já vou ter que comprar outro. Ou no máximo que eu consiga segurar, dali 2 anos eu tenho que comprar outro. Então a inovação acontece muito depressa. E quanto mais, por ela ser tão depressa, então eu tenho que ficar fazendo, adquirindo tecnologia. Isso é um custo incessante. E aí, para manter competitivo, você tem que fazer sempre essa aquisição. Então a gente fica muito dependente. Além das barreiras aí tecnológicas, tem barreiras financeiras. Se eu tenho que ficar comprando recorrentemente uma tecnologia, eu tenho um investimento que eu faço, né? E aí esse investimento é custo, custo, custo. Se eu estava querendo otimizar custo para aumentar a rentabilidade, se eu estiver gastando, eu não estou otimizando nada, né? Normalmente, para integrar as TICs na sua propriedade, você vai ter que fazer um alto investimento inicial. E aí, esse custo inicial, às vezes, é proibitivo para muitos produtores, principalmente os pequenos produtores, produtores familiares. Não existe nenhuma política de crédito para investir em novas tecnologias. E a falta de acesso a esse crédito, às vezes, impede do produtor investir em novas tecnologias. Um retorno incerto. Alguns produtores aí também hesitam de investir em tecnologia devido à incerteza, ele não conhece, ele não viu, então ele não sabe do retorno financeiro da aplicação dessa tecnologia. E os custos operacionais, porque além desse investimento inicial, tem custo de fazer manutenção, de fazer análise, e esses custos aí, devido a uma mão de obra que é escassa, normalmente é muito alto. Então conhecer um engenheiro agrônomo que tenha conhecimento em hardware, software, que consiga trabalhar com as novas tecnologias, é muito raro. Então eles são muito custosos ainda para o produtor rural, que não tem fazendas aí muito grandes. Mas o maior de todos os problemas para a utilização das novas tecnologias no campo é o acesso à internet. Quem que nunca foi viajar para a terra de um parente, ou estava na estrada e precisou fazer uma ligação e estava sem rede no celular?
Muita gente. É só você ir por uma estradinha que não é rodovia, que não é pedagiada, você não vai ter rede no celular. No Brasil, muitas áreas rurais ainda carecem de infraestrutura de comunicação. E aí, se ela não tem internet, ela não vai conseguir utilizar a maioria dessas tecnologias. E quando ela tem internet, essa internet é muito lenta. E tanto a velocidade, tanto a confiabilidade é muito baixa. E se você consegue internet rápida, ela é muito cara. As TP-Link da vida, as Starlink da vida, elas são muito caras. O produtor tem que fazer um alto investimento para conseguir acesso à internet, se a propriedade dele está muito longe aí da cidade. Outro problema importante, desafio importante, é a resistência à mudança. Muitos produtores aí vão ser relutantes em adotar novas tecnologias por medo do desconhecido, por falta de familiaridade com essas tecnologias, receio à mudança. E além desse medo, ele tem esse medo porque ele não conhece. Se ele não conhece, falta oportunidade de treinamento. E se falta oportunidade de treinamento, falta capacitação. Isso dificulta. Não tem como você chegar lá para vender um produto para o produtor que ele não conhece. É muito difícil. Além dos que não conhecem, porque não têm oportunidade de adquirir esse conhecimento, tem aqueles que são muito tradicionais e preferem aí manter essas práticas assim. São relutantes em experimentar outras abordagens. Mas esse aí que são muito relutantes, se você fazer uma área experimental, você convence. Mas aquele que é cético em relação aos reais benefícios, não conhece ou, tem aversão à tecnologia, porque associa a uma coisa que ele não gosta, uma coisa que não o beneficia, ele não vai querer entrar nessa, ele não vai querer esse tipo de investimento, porque ele duvida dos reais benefícios. Isso tudo a gente cura com capacitação, dar treinamento e oportunidade de fato para essas pessoas. Então, para que essa tecnologia seja universal, aplicada a todas, seja recorrente nas propriedades, os produtores precisam ter conhecimento para utilizá-lo. E aí a capacitação é, dentre todas, a forma mais eficaz de embasar essa revolução digital. Dentro lá daquela nossa página que eu havia comentado com vocês, tem vários cursos de aplicação dessas tecnologias em diferentes setores, na saúde, na energia, na mobilidade, no agro. E aí esses cursos aí, ó, são uma oportunidade das pessoas que não têm de fato conhecimento acessar esse tipo de conteúdo. Esses cursos foram criados em parceria do FIT com o Softex, com o MCTI, são gratuitos, têm uma carga horária de 20 horas, emitem certificados, e eles podem aí, auxiliar você nessa jornada, nessa descoberta aí, sobre como utilizar a inteligência artificial e outras tecnologias no setor que você trabalha. Vocês podem acessar aí também no nosso portal, essas tecnologias, e conhecer de fato e mostrar para o produtor que você quer que comece a trabalhar com tecnologia, mostrar para o seu tio que tem uma roça, seu tio que produz tomate, seu tio que é agricultor, que é pecuarista. Essas tecnologias podem ser aplicadas em todos os setores. Mas a gente ainda tem nossos desafios. E quais são as diretrizes e as perspectivas futuras para a utilização da IA no agro? Precisamos aí de regulamentação clara e padrão ético, garantindo aí para todo mundo que utiliza essa tecnologia, transparência, equidade e proteção. Transparência e interpretabilidade, saber que todos esses algoritmos, toda essa inteligência que for utilizado, todo esse conteúdo seja transparente e todo mundo possa interpretar isso. Tem que ter participação de todas as partes. Então tem que envolver agricultor, pesquisador, empresa, governo, grupos da sociedade, em todas as decisões relacionadas a isso.
Tem que haver capacitação técnica constante de todo mundo relacionado a isso, tanto para operar essa tecnologia, tanto para criar essa tecnologia. Temos que proteger os dados e a privacidade dos produtores que não querem ter os dados divulgados. Avaliar como a utilização dessa tecnologia impacta socioeconomicamente o Brasil. Desenvolver soluções que são acessíveis, que não são tão caras, então a importância do instituto como FIT. Como a gente não tem fins lucrativos, a gente cobra exatamente o que a gente gastou para produzir. Então são tecnologias super acessíveis. Nosso objetivo não é a obtenção de lucro, é obtenção de desenvolvimento nacional. Promover rastreabilidade e segurança alimentar. Saber, né, monitoramento da cadeia de suprimentos, saber onde o que que foi para qual lado, qual que foi o custo dessa operação, saber qualquer possível contaminação, ter mais controle. E claro, monitorar aí, nossas condições ambientais, aumentar a sustentabilidade, manejo de pragas, conservação, e aí, de fato, tornar o Brasil uma potência mundial aí em preservação. Pensando em perspectivas futuras, a gente acredita que a inteligência artificial não vai só transformar a maneira como as operações agrícolas são conduzidas, mas também vai abrir novas oportunidades, tanto para os profissionais do setor do agro, tanto os profissionais do setor de tecnologia. Então, a gente vai ter uma demanda muito grande de profissionais multidisciplinares, pensando em integração da IA no agro. Então, tanto o profissional do agro, tanto da tecnologia, do IA, vão precisar conversar, ter sinergia, ou um pesquisador do agro que tem conhecimento em IA, ou um profissional da IA que tem um pouquinho de conhecimento do agro, tudo isso vai ser muito importante. Pesquisa e desenvolvimento, investimentos aí, como oportunidade de P&D focado em aplicar IA, vai fazer com que esse setor avance muito mais rápido. E vamos conseguir que, a partir desse desenvolvimento, a gente desenvolva soluções que de fato resolvam desafios biológicos, como resistência a determinada praga, resistência a determinada doença e principalmente adaptação à mudança climática. Se é uma realidade, nós temos que nos preparar para ela. Então, a pesquisa e desenvolvimento vai ser muito importante nesse sentido. O empreendedorismo e as agtechs. Bom, basicamente, o desenvolvimento de tecnologia no Brasil, ele está voltado aí, ou à grande indústria, ou à universidade, ou às startups. As startups são pequenas empresas que surgem para resolver de forma simples um problema muito emergente. E hoje em dia a gente tem centenas de startups aplicadas em desenvolver tecnologia para o agro. Então, também está entre as perspectivas futuras, a gente investir cada vez mais no empreendedorismo, das pessoas que querem ter os seus próprios negócios e que querem criar soluções para resolver grandes gargalos da economia brasileira. E, de novo, a capacitação e desenvolvimento de competência. Bom, se tem muito profissional no campo que não entende de inteligência artificial, isso tem que mudar. Então, para que o profissional se torne o profissional, para que ele tenha habilidade para trabalhar com inteligência artificial, para trabalhar com IoT, para trabalhar com robótica, ele tem que ter esse conhecimento. E para ele ter esse conhecimento, será necessário que haja treinamento contínuo em machine learning, em análise de dados, automação, linguagem Python, programação. Então, essas instituições de ensino, pesquisa, como as universidades, o Senac, o Senai, o FIT e outros institutos, têm um papel fundamental, oferecer programas, workshops, congressos como esse, que integrem conhecimentos aí tradicionais do agro e as habilidades tecnológicas, preparando aí os profissionais para enfrentar esses desafios e aproveitar oportunidades criadas para essa revolução digital.
Aqui de novo os nossos cursos, né, que são abertos à comunidade. Esse site aqui embaixo é o site para acessar a página, a plataforma desses cursos. Aí vocês vão ver lá MCT e Futuro, tem uma lista aí com 10 cursos que vocês podem acessar gratuitamente. Alguns semipresenciais em Sorocaba e a maioria deles todos online, com 20 horas de aula online, com instrutor ao vivo, emissão de certificado, proposta de fazer networking com pesquisadores, professores e pessoas influentes no setor. E também funcionários de grandes corporações aí fazem curso recorrentemente, então você tem essa oportunidade de fazer esse networking, tá bom? Quero convidar vocês para seguir a gente, pode me mandar um e-mail lá no camila.assis@fittecnologia.org.br. Quero agradecer, convidá-los de novo para seguir a gente nas nossas redes sociais e falar que conto aí com a participação de vocês nos nossos cursos. Espero vê-los, nos nossos cursos, nos nossos materiais aí. Muito obrigado.